Temos trabalhado no primeiro livro de Samuel. Esta é a quarta oração que vamos examinar. Vocês notaram que as três primeiras lidam com questões familiares. O assunto é basicamente o mesmo. E esta quarta oração não é diferente. Só que, ao invés de focar na vida de Ana, ela foca na vida de Eli, o sacerdote. O texto, 1 Samuel, capítulo 3, a oração está contida na parte final do versículo 17. 1 Samuel, capítulo 3, a parte C do versículo 17. Primeiro ele diz: o que é isso que o Senhor te falou? Eli falando a Samuel: peço-te que não me encubras. E aí vem a oração: assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Pai, fala aos nossos corações, abre as nossas mentes e nos orienta, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. O texto, como disse, aliás, as quatro orações lidam com questões familiares. Enquanto que Ana, vimos, foi de muito sucesso com sua família, Eli é de grande fracasso. Eli, o sacerdote, fracassa miseravelmente no seu lar. A oração, a quarta oração, objeto da nossa análise hoje à noite, é uma oração imprecatória. Neste caso, o sacerdote Eli invoca o castigo de Deus sobre Samuel, caso Samuel encubra alguma coisa dele. O que são orações imprecatórias? Orações imprecatórias são fortes juramentos que frequentemente buscam confirmar a verdade. Por exemplo, lembram da moabita Ruth? Ruth faz uma oração imprecatória sobre si mesma, a fim de jurar à sua sogra Noemi que nunca a abandonaria. A oração imprecatória de Ruth está em Ruth capítulo 1, versículos 16 a 17. Lemos ali a resposta de Ruth aos apelos de sua sogra, que mandava que ela voltasse para casa. Mas Ruth responde: não insistas comigo que eu te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. E está aqui a oração imprecatória: que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Em outras palavras, Ruth ficaria ao lado de Noemi, custasse o que custasse. Essa era a verdade que a moabita queria transmitir à sua sogra. Um outro exemplo de imprecação pode ser visto, e a gente poderia citar vários exemplos, já que o Antigo Testamento tem inúmeros casos de imprecação, mas um segundo exemplo, a título ilustrativo, é o caso de Jonatas e Davi. As palavras de Jonatas ao seu amigo Davi: o rei Saul, pai de Jonatas, queria matar Davi, estava determinado, por causa de inveja, queria liquidar o amigo de Jonatas, Davi. Jonatas jura a Davi que lhe informaria se esta mesma era a intenção do seu pai Saul. Lemos a imprecação em 1 Samuel 20, 13. 1 Samuel 20, 13. Lá lemos: se meu pai quiser fazer-te mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não te informar e não te deixar ir em segurança. Em outras palavras, Jonatas informaria a Davi, custasse o que custasse. A verdade seria revelada.
pois do contrário Deus castigaria Jonatas por ocultar a mensagem a Davi. A imprecação de Eli, a imprecação que nós lemos aqui, é similar a outras imprecações que aparecem na Bíblia. O nosso texto, e eu peguei aqui uma versão mais contemporânea, uma versão mais atual, o nosso texto em 1 Samuel 3,17, lê: o que o Senhor te disse? Pergunta ele, não esconda de mim, Deus te castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele te falou. O que ele queria era a verdade, nada além da verdade. A verdade a todo custo era o desejo do sacerdote Eli. O contexto imediato desse texto aí é a chamada de Samuel. Até este incidente em 1 Samuel 3,17, lemos que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel já vinha trabalhando com Eli há algum tempo, como pode ser visto em 1 Samuel 2,11, mas até então ele não tinha ouvido a voz do Senhor. Seu chamado está descrito numa passagem belíssima em 1 Samuel 3 em diante. Eu queria que tu te voltasse para esse texto, um chamado lindo do menino Samuel, texto clássico de chamado. 1 Samuel 3, versículo 1 em diante. 1 Samuel 3, 1 em diante. O garoto Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Para aí, isso mostra a aridez do ministério de Eli. Isso mostra quão fraco e quão ruim era o ministério do sacerdote Eli. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: eis-me aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não te chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel! E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele: meu filho, não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele te chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Qual era a mensagem que Deus queria revelar a Samuel? O Senhor mostrou ao jovem, ao garoto Samuel, que castigaria a família de Eli por causa dos pecados de seus filhos. Lemos aí o conteúdo da mensagem do Senhor em 1 Samuel 3, 11 a 13. 1 Samuel 3, você leu até o versículo 10. Se você ler adiante, você vai ver o conteúdo da mensagem. O Senhor disse a Samuel: vou realizar algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Ou seja, eu vou deixar todo mundo espantado. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa dos pecados dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Bem antes dessa mensagem aqui, dessa dura mensagem que Deus comunicou ao garoto Samuel, um profeta já havia falado
não sabemos quanto tempo antes, 1 ano, 2 anos, muitos anos antes, mas um profeta, um homem de Deus, havia sido mandado a Eli dizer que os 2 filhos dele iam morrer no mesmo dia, porque Eli não estava corrigindo a sua família como deveria. Esse profeta diz isso em 1 Samuel 2:34. 1 Samuel 2:34. Isso te será por sinal o que acontecer com os teus 2 filhos, a Hófni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Ou seja, tanto a primeira mensagem, a mensagem desse profeta, como a mensagem que veio a Samuel, que nós lemos, foram mensagens que diziam a mesma coisa. Dizia que a família de Eli seria castigada por causa da sua atitude com relação a não corrigir, a não educar os seus filhos. Inicialmente, quando Samuel recebe essa mensagem, ele fica temeroso de revelar o mal que se abateria sobre a casa de Eli, mas diante da imprecação que nós lemos, Samuel conta tudo que Deus havia lhe revelado, conforme lemos em 1 Samuel 3:15-18. Depois que Samuel recebe a mensagem, ele fica deitado até de manhã. 1 Samuel 3:15-18. Então se levantou, abriu as portas da casa do Senhor. Ele estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor te disse? Perguntou ele. Conte-me tudo, e que o Senhor te castigue severamente. É a oração. Se você esconder de mim alguma coisa do que ele te disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu de nada. Ele respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. Como já dissemos, nos chama a atenção o desejo de Eli de saber toda a verdade, custe o que custar. O ancião quer a verdade a todo custo. Também nos chama a atenção a humildade de Eli. Ele paciente e humildemente aceita a punição pelos seus pecados. E a punição que viria envolveria 2 guerras, no qual Israel perderia, envolveria a arca do Senhor ser roubada e os 2 filhos de Eli serem mortos no campo de batalha. Esta narrativa, uma narrativa um tanto trágica, uma narrativa um tanto triste, está em 1 Samuel 4:12 em diante. Narrativa trágica. 1 Samuel 4:12 em diante. Naquele mesmo dia, no dia em que a segunda batalha foi perdida, naquele mesmo dia um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado observando de sua cadeira ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. A arca de Deus representava a presença de Deus na nação Israel. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu diante dos filisteus e houve grande matança entre os soldados. Também teus 2 filhos, Hófni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Eli havia liderado Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz.
Quando ela ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto ela morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode. A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca, a presença do Senhor, foi roubada. Vemos neste episódio final e trágico do ministério de Eli, que o ministério dele terminou muito mal. A razão do fracasso do ministério e da vida de Eli foi a sua fraqueza diante da sua família. A nossa família é um bom termômetro da nossa vida espiritual. É por essa razão que o Novo Testamento ensina que o pastor que não cuida bem da sua casa não deve ser pastor na igreja local. Onde está escrito isso? 1 de Timóteo 3, 4 e 5. 1 de Timóteo 3, 4 e 5. Ele deve governar bem sua própria família, diz Paulo a Timóteo, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O mesmo princípio também é escrito ao pastor Tito, em Tito 1,6. Tito 1,6. É preciso que o líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Queridos, esta regra aqui não vale apenas para o pastor, para os diáconos e para os líderes da igreja, mas sim a todos nós crentes. Como eu tenho dito várias vezes, e o texto tem nos forçado a repetir, as nossas famílias estão numa guerra e nós precisamos lutar pelas nossas famílias. A nossa batalha começa logo no ventre, quando nós sabemos que um filho, que um neto, que alguém vem vindo, que está no ventre, devemos fazer um compromisso de orar pela salvação do fruto do ventre. Assim que soube que a minha filha estava grávida do Benjamin, iniciamos imediatamente a orar para que ele viesse a ser salvo. E temos orado, minha esposa e eu, para que ele seja salvo no tempo oportuno. Não sabemos como, mas devemos fechar esse compromisso. Quando minha esposa ficou grávida, primeira coisa é que ele seja salvo, que ele venha para render glórias ao Senhor. Este mundo já está cheio de ímpios, de incrédulos. Não precisa de mais gente que não teme ao Senhor. Apenas se vier, que venha para ser um servo do Senhor. Esse é o primeiro compromisso. Orar no ventre, para que haja salvação da criança na ocasião oportuna. Ao nascer, apresentamos aqui na igreja, como temos feito domingo após domingo. Apresentamos à igreja para fazer um compromisso de que nós estaremos caminhando juntos com esse neném. Dizemos ali, em forma de promessa, para ensinar o menino nos caminhos do Senhor, para que ele não se desvie dele. Provérbios 22:6. Esse é o nosso compromisso, o compromisso da igreja, juntamente com a família, para que o nenenzinho vá se desenvolvendo, sempre seguindo ao Senhor, nos caminhos do Senhor. Porém, o principal ambiente de desenvolvimento e educação da criança sempre será o lar. O lar, não a escola, não a igreja, não a faculdade, não o mundo, mas o lar. O lar sempre será o principal ambiente de educação da criança. Daí a suprema importância do culto doméstico e do ensino pelo exemplo da santidade dos pais. Nossa igreja tem feito um esforço enorme, temos falado, feito campanha para que a nossa igreja leia a Bíblia em casa, para que faça o culto doméstico,
temos trazido pregadores aqui para falar sobre isso aí, temos mostrado vídeo, estimulando, encorajando todos nós, a começar de mim, para que a gente esteja em casa unido, tendo o nosso momento devocional e fazendo culto doméstico. A Bíblia manda que a gente faça assim. Olha aí o culto doméstico comandado em Deuteronômio 6, 6 a 9. Deuteronômio 6, 6 a 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, a começar do 6º versículo: que todas as palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, ensine-as com persistência aos teus filhos, conserve sobre elas quando estiver sentado, converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre as palavras do Senhor como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva as palavras do Senhor nas batentes das portas da tua casa e nos portões. Então, Moisés nos estimula a fazer isso, nos manda a fazer isso, nos comanda que a nossa casa esteja saturada de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido que faz uma grande diferença é você ter o louvor tocando dentro da sua casa. O ambiente da casa muda. Isso se aplica até à sua própria vida. Quando eu estou triste, eu canto louvor. Apesar da minha voz ser bastante feia, ninguém está ouvindo. Eu canto louvor, cante louvores. Encha a sua casa, coloca lá no aparelho de som uma música evangélica, um hino. Ao invés de colocar uma coisa do mundo, coloca no teu celular. Minha esposa está cozinhando, coloca lá no celular, está tocando, eu fico ouvindo lá do meu escritório e a casa fica cheia do louvor do Senhor. Que coisa maravilhosa. Assim devem ser os nossos lares, cheios de Deus. Além do ambiente doméstico, devemos nos esforçar para trazer nossos filhos e netos para a escola bíblica dominical. Devemos trazer os nossos rapazes para os embaixadores, trazer as nossas moças para as mensageiras do rei, mandá-los para os acampamentos. Se por acaso nós temos falhado em nosso exemplo ou ensino, devemos aceitar essa verdade e nos arrepender. Deus não recusa pecadores arrependidos. Deus ama a verdade. Se você aceita que você tem errado, se arrependa e queira a verdade a todo custo, como Eli o fez. Se falhamos, levantemo-nos e partamos para a briga com Satanás. Nossas famílias não precisam terminar como a família de Eli. Nossas famílias não precisam terminar os seus dias como terminou a família de Eli. Essa briga pode envolver jejum e oração, lutas e batalhas, mas Deus é o maior interessado em nos dar vitória, amém? Então persevere. Se a sua família está distante, seu filho está distante do Senhor, seu esposo está longe do Senhor, persevere, ore por ele, coloque diante do Senhor e Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus, amém.